Bom, vamos lá então. Bom dia a todos, ou boa tarde ou boa noite, depende da hora que você for ver esse vídeo. Vamos dar continuidade ao conteúdo do terceiro ano da Escola Parque Barra, tá? Em Física 1, nós vamos entrar agora em resultante centrípeta, fechando o bloco da dinâmica dentro de leis de Newton, né? Já falamos das leis de Newton, falamos de força de atrito, falamos de forças elásticas, e da força elástica, né, da associação de molas, série paralelo. Agora é força centrípeta para fechar e depois ficar só em exercícios. Então agora eu vou compartilhar minha tela, iniciando a transmissão em 3, 2, 1, transmitindo. Show de bola. E a ideia é definir juntinho com vocês o que é força resultante centrípeta, né? Então, para começar, né, eu vou botar o título, que é resultante centrípeta. E a primeira pergunta que muitos vêm, às vezes falam assim, mas por que você coloca resultante centrípeta e não força centrípeta? Você vai ver que na definição de resultante centrípeta, a resultante centrípeta é uma resultante. Como assim? Não existe uma força centrípeta. A centrípeta é uma soma de forças. E quando falamos em soma de forças, eu tenho que identificar todas as forças que atuam e igualar elas à centrípeta. Bom, professor, não entendi. Quero entender. Então, vamos definir aqui, ó, da seguinte maneira. Eu vou separar aqui em três colunas e vou falar o seguinte. Quando eu tenho... Eita, calma aí. Quando eu tenho no movimento circular uniforme, eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho aqui o movimento circular uniforme, onde eu tenho uma esferinha, uma bolinha, né? Rodando, vamos supor, nesse sentido aqui, horário. Essa esferinha aqui, vamos supor que essa bolinha aqui no centro, isso aí é a corda, o barbante, né? Eu estou rodando, rodando, rodando. Vai ter uma força, tipo um barbante, uma pedrinha aqui. Eu vou estar rodando e a força que vai estar atuando é uma força de tração, uma força de tensão. E essa força vai ser a centrípeta. Mas calma lá, eu já vou aprofundar mais. Qual a ideia? A ideia é que, nesse momento, no movimento circular uniforme, a força resultante é a centrípeta. Então, como é que é a definição de força centrípeta no MCU? A definição é a soma de todas as forças. Eu vou botar assim, ó, vou reforçar, tá? No MCU. Mesmo já tendo colocado lá em cima. Então, o que é no MCU? É força centrípeta, é resultante centrípeta. É a soma de todas as forças. Gente, fiquem tranquilos que nos próximos quadros eu vou definir caso a caso, tá? Vai ficar muito mais tranquilo. Aí como é que seria no MCUV? Como é que seria a força centrípeta no MCUV? Bom, para começo de conversa, vamos supor o mesmo tipo de exemplo, porém é MCUV. O que é MCUV? Eu vou ter uma velocidade e uma aceleração. Vai ser um movimento circular uniformemente variado. Vamos supor que ele esteja acelerando no sentido horário, tá? Nessa aceleração, você vai reparar que vou ter uma força. Deixa eu só reforçar aqui. Uma forcinha para cá, que essa vai ser a força resultante. E essa força resultante vai ser o quê? A soma vetorial entre uma força que aponta para o centro, que é a força centrípeta, com uma força que aponta na tangente, que é a força tangencial. Então, quando é MCOV, o que é centrípeta? É uma parte da força resultante. É uma parte ou uma
da força resultante. Isso no MCUV. Eu estou repetindo em cima e embaixo só para dar bastante ênfase. Mas, beleza. Então, normalmente o que cai mais é MCU, tá? Fiquem tranquilos, mas eu vou falar de MCUV também. Mas como é que eu posso definir? Quando eu falo em resultante, eu lembro da segunda lei de Newton, professor. Então, ó, pela segunda lei de Newton, o que nós podemos falar? Que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. E força resultante e aceleração são grandezas chamadas de grandezas vetoriais. Nesse caso aqui, a força resultante e a aceleração vão ter a mesma direção e mesmo sentido, tá? Nesse caso aqui não, qualquer caso que eu tenho um vetor multiplicando por um número, por uma grandeza escalar. Então, ó, mais uma vez, força resultante e aceleração vão ter a mesma direção e sentido. Mas, como estamos falando de movimento circular, para que ele seja circular, ele precisa ter algo que mude a direção, né? E o que é isso? É a minha aceleração centrípeta, que tem a formulinha que é V ao quadrado sobre R. Então, só para concluir aqui, então, a força resultante, a força centrípeta, que é a força que aponta para o centro, ela vai ser a força resultante, né, no MCU. Então, ó, vou dar assim, ó. No MCU, a força centrípeta é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Ou seja, a força centrípeta é igual a mv2 sobre R. É só para concluir que a fórmula da força centrípeta é mv2 sobre R. Por quê? Porque eu tenho a massa vezes a aceleração centrípeta. E a aceleração centrípeta, ela só vai existir, só vai atuar quando eu tiver um movimento circular, tá? Então, você está rodando, tem aceleração centrípeta. Se tem aceleração centrípeta, como é que eu calculo a força centrípeta? É massa vezes a aceleração centrípeta. Ou seja, cara, pensa nessa equação aqui. Essa é a resultante centrípeta. Essa é a força centrípeta, tá? Professor, beleza, foi muita teoria, pá. Eu queria uma aplicação, eu queria a parte prática. Gente, eu vou te dar 7, eu disse 7 exemplos, 7 casos especiais de aplicação. E a minha ideia é falar eles de maneira bem direta e objetiva, para que seriam 7 exercícios. Vou falar sem dados, só com as letrinhas, tá? Então vamos lá. A primeira parte vai ser, terão mais aplicações. Bota assim, ó. Casos especiais ou aplicações, tá? E nesses casos especiais ou aplicações, eu vou numerar, tá? Um primeiro caso vai ser atração ou tensão. E o segundo caso, eu já vou colocar no lado aqui assim, que eu vou explicar até juntinho, que vai ser a força elástica. A ideia é a seguinte, a ideia é que a centrípeta não é uma força, é a soma das forças. Ou seja, eu tenho que identificar qual é a força que aponta para o centro e essa força vai ser a centrípeta. Professor, quero mais exemplos. Então, se liga. Se eu tiver isso aqui. Bom, eu vou te dar dois exemplos que são bem próximos, bem semelhantes. Você vai entender esse passo a passo. Se eu tiver aqui uma esfera, eu vou desenhar primeiro a da esquerda, presa a um fio. Esse fio está preso no buraco no centro dessa mesinha aqui e eu vou estar aplicando uma forcinha. Tipo assim, ó.
É uma superfície, um plano, tá? Peguei uma estante que eu não montei ainda. Eu tenho um buraco aqui no meio, tá? Aí tem uma bolinha aqui, um barbante preso aqui. E esse barbante eu tô puxando. Você repara que quanto mais força eu fizer aqui para baixo, maior força vai ser para cá. E essa esfera tem que estar rodando. É como se fosse essa situação, onde a força que faz com que ela rode tem a ver com a tração que eu faço aqui e tem a ver com a tração que eu puxo aqui, tá? Só para... Adoro minha cadeira gamer. Só para representar a tração, tá? Então, qual é a força que faz com que haja uma... Qual é a força que aponte para o centro desse meu movimento circular aqui, ó, que tem essa cara que tá rodando em torno dessa superfície? É a tração ou a tensão. Então, a tração vai ser a forcinha para cá que vai atuar para o centro. Se a tração vai ser essa forcinha para cá, nesse movimento, nesse caso, deixa eu só reforçar aqui que ficou meio feio. Agora sim. Nesse caso aqui, como é que eu posso falar? Que a tração é a minha força centrípeta, ou seja, a minha tração é a minha força centrípeta, né? E aí, assim, eu posso partir disso aqui, tá? E aí, para resolver, eu poderia falar de maneira escalar. Tração é igual a FCP. Aí eu faço. Tração é igual a mv2 sobre R. E aqui eu continuaria o problema, tá? Então, assim, a ideia é qual é a tração de um corpo que tem tal massa, que tem tal velocidade, que está percorrendo um movimento circular com tal raio, né? Poderia ser assim o tipo de pergunta. Porém, bem semelhante a esse, eu posso falar que é um caso de. Ah, eu tenho uma mola aqui, assim, ó. E essa mola está presa a uma esfera. E que quando essa mola é puxada, é tensionada uma cordinha para baixo, ela roda e ela é esticada. Se ela é esticada, existe uma força elástica. Então ela é esticada e vai fazer o movimento de rotação aqui. Se vai exigir uma força elástica, o que é uma força elástica? É uma força de restituição. É uma força que faz com que ela volte à minha posição anterior. Então ela vai, ó, vai surgir uma forcinha aqui, que é a minha força elástica. Então, nesse caso, o que eu posso falar? Que a minha força elástica, ela vai ser a minha força centrípeta. A ideia é essa, que a força centrípeta, eu tenho que ver qual é a força que no movimento circular aponta para o centro, essa força vai ser a centrípeta. E aí, se eu quisesse desenrolar um problema nesse caso aqui, então eu botaria, eu vou escrever de maneira escalar, sem colocar o vetor. Fel é igual a FCP. O que é Fel? K vezes X. O que é FCP? MV2 sobre R. E aqui eu continuaria meu problema, tá? Mas, professor, eu quero mais exemplos de aplicação de força centrípeta. Você poderia dar? Aham, agora. Caso 3, cálculo da normal. E olha o que eu vou fazer. Vou fazer uma superfície assim, ó, uma reta. E aqui eu vou fazer uma... Calma aí. Muito legal essa caneta digitalizadora, gente. Seguinte, eu vou fazer um carro percorrendo esse ponto aí. Ó. Um carro no ponto A, um carro no ponto B e um carro no ponto C. Nesse carro tá aqui, ó, bonitinho, indo para lá assim, tá? Indo para a direita de quem está olhando a figura.
tá? Aí a pergunta é: calcule a normal em cada caso. Calcule a normal no ponto A, calcule a normal no ponto B, calcule a normal no ponto C. Então, vou fazer uma linhazinha divisória aqui, tá? Então, no ponto A, no ponto B e no ponto C. Cálculo normal em cada ponto. Vamos lá. Primeira pergunta: quais são as forças que atuam em cada caso? No ponto A, eu não falei um detalhe, né? Deixa eu só reforçar aqui o movimento, mas é meio claro, tá? Tá para a direita e a minha velocidade é constante, tá? Então o carro está com a mesma velocidade o tempo todo. Ele dá uma subidinha, dá uma descidinha, mas ele vai tentando manter a mesma velocidade. Tranquilo? Então, agora sim, quais são as forças que atuam? Eu tenho o peso e tenho a normal. Bom, no caso A, o meu sistema está em equilíbrio, tá? Se está em equilíbrio, eu posso afirmar o quê? Se eu botar um referencial um referencial para baixo como positivo, eu poderia falar nesse caso o quê? Que peso menos normal é igual a zero. Mas por que você está falando isso, professor? Uai, porque se está em equilíbrio, a minha força resultante é igual a zero, né? Se minha força resultante é igual a zero, uma menos a outra é igual a zero, né? E aí, eu posso jogar no outro lado que peso é igual ao normal, né? Ou eu posso botar numa representação vetorial que o peso, o módulo do peso é igual ao módulo da normal. Tranquilo? Então, eu partiria minha questão para calcular normal, peso é igual ao normal, esse é mais fácil, igual todo mundo já conhece, né? Nos exemplos anteriores. Mas olha o caso B. No caso B, ele está no ápice de uma curva. Essa curva tem mais ou menos o centro aqui, ó, nesse pontinho vermelhinho que eu estou desenhando. É uma curva. E quais são as forças que atuam aqui? Eu tenho peso e tenho a minha normal. Tem mais alguma outra força? Supondo que é tudo sem atrito, tá? Não tem mais nenhuma outra força. E se não tem nenhuma outra força, eu te pergunto, quem é maior? Peso ou normal? E aí, vamos lembrar um negocinho aqui, eu vou rabiscar como rascunho. Se eu tiver aqui um bloco, uma força F1 de 10 newtons, uma força F2 de 6 newtons. Quem é maior? Para onde vai a minha força resultante? Uai, a minha força resultante é o quê? F1 menos F2, ou seja, 10 menos 6, que é igual a 4 newtons. Né? Esse corpo vai surgir uma aceleração para onde? Vai surgir uma aceleração para a direita. Então, o que a gente pode falar? Que a força resultante é para a direita, né? Está na mesma direção e sentido da maior força, F1, tá? E a aceleração está na mesma direção e sentido da maior força e está na mesma direção e sentido da força resultante, né? Pensando nisso e lembrando disso do teu passado, podemos fazer o seguinte: quem vai ser a maior força? Uai, sei lá, professor. Cadê a minha aceleração centrípeta? Gente, a aceleração centrípeta está sempre apontando para onde? Para o centro. Então, a minha aceleração centrípeta vai estar para ali. Tá? Então, quem é maior força, podemos falar que que o peso é maior que a normal. Ou seja, quem vai ser a força resultante? Peso menos normal é igual a força centrípeta. A maior menos a menor é igual a força resultante. Tá? E aí, como é que eu desenrolaria um problema nisso aí para calcular normal no futuro? O que é peso? Não é mg menos normal é igual mv2 sobre r, e aqui eu desenrolaria o meu problema. Tá? Na mesma lógica, vamos pensar no caso C. Quais são as forças que atuam no carrinho? Uai, eu tenho peso e tenho a normal. Mas cadê o centro desse meu movimento circular? Está aqui em cima, né, gente? É uma circunferência assim, mais ou menos, está ali em cima. Então, o que a gente pode afirmar que a normal é maior que o peso.
Não sei se você lembra, porque a minha aceleração centrípeta está sempre apontando para o centro. Nesse caso, está para cima. E aí, opa, é menor que o peso, aqui não saiu o P. Tá? E aí, o que a gente pode falar? Que normal menos o peso é igual a força centrípeta. E para desenrolar a questão, normal menos m vezes g é igual a mv2 sobre r. E aqui você continuaria a questão. Repare o seguinte, eu fiz 3 exemplos com o mesmo carro em situações diferentes. E cada um aqui vai ter uma normal diferente. Então, eu poderia falar que aqui, sei lá, é a normal A, aqui é a normal B e aqui é a normal C. Porque são normais e têm valores diferentes. Show? Bom, eu gostaria de dar o exemplo 4 agora, tá? E o exemplo 4, vou falar de força de atrito. E quando eu falo em força de atrito, vamos pensar o seguinte: vamos pensar num carro fazendo uma curva. E esse carro fazendo essa curva, vamos supor que meu carro está aqui, indo nessa direção, com uma velocidade para cá, tá? E esse carro, eu estou afirmando o seguinte: não derrapa, não há escorregamento, não há escorregamento, não derrapa, né? Bom, isso aqui, para quem não percebeu, é uma vista superior, tá? Tô vendo de helicóptero, tô de drone ali, o de helicóptero vendo o carro fazendo a curva, tá? E com isso, a pergunta: qual é a velocidade que o carro faz da curva? Qual é a velocidade máxima para o carro não sair da curva? Você concorda comigo que se meu pneu não fosse tão bom, ou se minha pista estivesse meio molhada, o carro, quando for fazer esse movimento, ele não ia tender a sair, sim, para fora da curva? Devido ao atrito, né? Ele ia ter a tendência de sair da curva. Se ele acelera muito, ele, pum, ele sai da curva, né? Dependendo da posição, ele vai saindo da curva. Então, a gente sabe o seguinte, que quando maior a velocidade, maior a tendência dele sair da curva. E existe uma velocidade limite que eu consigo calcular. Qual é a velocidade máxima para o carro não sair da curva. Mas, antes disso, qual é a força que segura meu carro para não deixar ele escorregar? É a força de atrito. E se é a força de atrito, essa força de atrito está contra a tendência do seu movimento. Então, minha força de atrito está para cá. Essa é minha faixa, apontando para o centro do meu movimento circular. Então, nesse caso, a minha faixa é a minha força centrípeta. E se minha faixa é minha força centrípeta, se eu quisesse resolver e calcular qual a velocidade, é só eu escrever de modo escalar e desmembrar isso aí tudo. Como assim? Mi vezes normal é igual mv2 sobre r, e aqui eu continuaria o problema. E se ele pergunta qual a velocidade? Aqui a velocidade, gente. Eu tenho que ter outros dados para poder desenrolar qual a velocidade mínima para ele conseguir fazer essa curva, tá? Bom, quando fala de força centrípeta, também conseguimos fazer, tá dando tempo, hein? O caso 5, que é um pêndulo simples. E quando nós falamos do pêndulo simples, é seguinte, ó, eu vou desenhar um pêndulo aqui em duas posições. Uma e outra, tá? Aqui no ponto mais baixo
e aqui no ponto mais alto. Não entendi, professor, não entendi. Aqui, ó, é uma esfera que está oscilando. Para quem não captou a mensagem, é como se fosse seguinte, ó. Ela tá assim, ó. E ali é o ponto mais baixo. E aqui ela tá assim, ó. Ali é o ponto mais alto, né? Esse pêndulo que tem a tendência de ele ficar assim para sempre, se a gente for aliviar o atrito e tal. E eu posso perguntar, quais são as forças que atuam no pêndulo ali? Vamos lá, vamos marcar. Eu tenho o peso. Ah, eu não deixei um detalhe. Ele está indo nesse momento para cá. Ou ao contrário, ele não está parado, tá? Se ele tivesse parado, peso seria igual a tração. Mas ele não está parado. Percebeu? Ele está em movimento. Se ele tivesse parado, não teria movimento curvo. Se há um movimento curvo, é porque existe uma aceleração centrípeta. Então eu pergunto, qual é a maior força? Tração ou peso? A maior força é que está na mesma direção da aceleração centrípeta. É a força que aponta para o centro, né? Então, podemos concluir que tração menos peso é igual à força centrípeta. Então, se cair uma questãozinha de pêndulo, você pode desenrolar assim. Se ele perguntar qual é a tração, tu desenrola, né? Tração menos m vezes g é igual a mv2 sobre r, e aqui você continua uma questão, tá? Mas no ponto mais alto, quando ele para assim, tal, onde ele vai começar a se movimentar, o que, que eu posso falar, o que, que eu posso afirmar, né? Eu estou no meio do caminho, né? Não necessariamente no ponto mais alto, vou até consertar aqui, tá, gente? Num ponto específico, num ponto, deixa eu botar aqui, calma aí, num ponto alto, né? Ou no ponto qualquer, botar assim, no ponto qualquer vai ficar melhor. Porque no ponto mais alto, só vou tô até corrigindo, tá, gente? No ponto mais alto ele vai parar. Se ele vai parar, a minha velocidade é zero. Se minha velocidade é zero, vou ter que fazer outras igualdades. Então, num ponto diferente, num ponto qualquer. Beleza? Quais são as forças que atuam nessa bolinha aqui? Vamos lá. Eu tenho o peso e tenho a tração. Porém, eu preciso saber de outras informações. Que informações são essas? O ângulo. E você reparou que eu tracei uma retinha vertical para baixo, verde, que é o ângulo. Se eu tenho que pegar esse peso aqui e tenho que decompor ele. Uma componente para cá, outra componente para cá. E se eu traçar aquela retinha do ângulo, ó, aquele meu ângulo θ, repare, duas paralelas e uma transversal. Isso aqui é θ, aqui é θ. Sacou? Então, podemos escrever que, deixa eu botar outra coisinha, aqui é θ. Se ali é θ, aqui vai ser o quê? Está com um ângulo P cosseno θ e aqui P seno θ. Com isso, o que nós podemos brincar e nos divertir? Uai, a força centrípeta é a força que atua na direção do centro. Tá vendo aqui, ó? Essas duas forças são as forças que atuam na direção do centro. Então, é a maior menos a menor. E a maior atua na direção do centro do movimento. Então, tração menos P cosseno θ é igual à força centrípeta. E com isso, você desenrola depois o probleminha, tá? Vou dar mais dois exemplos para finalizar a aula e depois vou ficar só nas questõezinhas, depois a gente vai tirar as dúvidas, tá? Em relação a detalhezinhos bem mais específicos. Um sexto exemplo que é muito maneiro é o rotor. E esse rotor é o quê? É um brinquedo num parque de diversão. E quando eu falo num brinquedo num parque de diversão, eu vou mostrar
mais ou menos o funcionamento dele. É um grande cilindro onde tem uma. Ele começa a rodar e as pessoas ficam presas no teto. Pô, na parede. Professor, não entendi. Me explica. Aham. É um grande cilindro, onde tá meio lentinho para vocês, né? Tem um certo delay, mas aí as criancinhas estão pisando no chão, tá vendo? E esse grande cilindro, ele vai começar a rodar, 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 rodar. E a câmera tem alguém dentro que está filmando, né? E nesse movimento de rotação, você vai reparar que as criancinhas vão sentir uma força inercial, né? Que se chama força centrífuga, que ela só existe para quem está dentro, mas elas vão ser jogadas contra a parede. Ou seja, a parede, qual é a força que a parede faz na pessoa? É a normal. Então, a normal vai estar apontando para o centro desse movimento, desse cilindro. E a normal vai ser a força centrípeta. E o chão vai começar a descer, ela está descendo o chão. E quando o chão começa a descer, as pessoas não caem. Gente, olha que bizarro. E tá rodando, tá rodando. Algumas criancinhas vão começar a ficar tortas, tortas, e ela não vai cair porque a força que ela faz no negócio é a centrífuga, ela vai estar indo para fora. Porém, a força centrípeta vai ser a força que a superfície faz nela, que é a normal, que vai compensar. Então, a criancinha não cai, né? E ela não caindo, ela toda essa força direitinho. E é muito maneiro, né? Aí depois, de um certo momento, esse grande cilindro para de rodar e as crianças caem. Beleza? É muito maneiro, é o rotor, né? Eu vou dar um pause aqui, vou voltar para a aula. Então, a pergunta é, por que elas não caem? Uai, porque existem forças. Qual é a tendência natural quando a criança está rodando? É cair. O que não deixa ela cair? Uma força de resistência, que é no sentido contrário a essa tendência. Então, existe uma força para cima, que é a força de atrito. E existe o peso para baixo. Então, a normal é a força para o centro. Aí, o que eu posso afirmar aqui? Que a FAT é igual ao peso, né? A gente representando assim em grandezas vetoriais. Ou seja, mi vezes normal é igual a m vezes g, e aqui eu desenrolaria. Porém, eu também posso afirmar que a normal é igual à minha força centrípeta. Então, repare, cara, vai virar um sisteminha, onde a normal eu tenho aqui, que é igual a essa, eu jogo ali. Vai ficar um sisteminha onde eu posso relacionar tudo isso. Tá? Essa é uma aplicação bem maneira, né? E para finalizar a aula, lembrando, ó, já falamos, no caso 1, a tração pode ser centrípeta. No caso 2, a elástica pode ser centrípeta. No caso 3, a diferença entre normal e peso, ou peso normal, pode ser centrípeta. O caso 4, a FAT pode ser centrípeta. O caso 5, a tração menos o peso, o cosseno, o seno, o pêndulo, pode ser centrípeta. O caso 6, a normal pode ser centrípeta. Ou seja, qualquer coisa pode ser centrípeta. Eu vou dar um caso 7 aqui para finalizar a aula, que é o famoso globo da morte. Aí uns minutinhos só, tá, gente? Aguarda um pouquinho para acabar. Tem a curva inclinada que eu nem falei, né? Mas a curva inclinada fica para um outro momento. Não sei se alguém já foi a um circo. Existe um brinquedinho, uma atração que se chama Globo da Morte, que são motos que ficam dando voltas em torno de um globo grande, né? E essas motos, eu não sei desenhar moto rápido assim, eu vou desenhar um carro, tá, gente? Um carro dando curva nesse sentido assim, tá bonitinho, didático, o meu carro, coloridinho, né? Então, assim, ele tá andando com uma velocidade nesse sentido aqui, beleza? Aí eu pergunto, se eu fosse separar aqui como ponto A e aqui como ponto B, e fosse
pedir quais são as forças que atuam em cada ponto. Vamos lá. Primeiro passo, eu vou botar aqui coloridinho. Quais são as forças que atuam no ponto A? Eu tenho o peso e tenho a normal. Qual o peso é sem peso de ar, né? Só o peso do, bloco, do carrinho mesmo. Quais são as forças que atuam no ponto B? Eu tenho o peso e a normal no ponto B. Ainda botei o vetorzinho aqui. Aí eu pergunto, no ponto A, qual é a soma das forças? Uai, a maior, que aponta para o centro, normal menos peso, é igual à força centrípeta. No ponto A, eu posso falar isso. E daqui calcular normal, calcular o peso, aí vai. Mas quais são as forças que atuam no ponto B agora? No ponto B, vamos lá. As duas apontam para baixo. Então, normal no ponto B mais o peso vai ser a minha força centrípeta, galera. Tá? Agora, se eu te faço uma pergunta para finalizar a aula. Seguinte, ó. Qual a velocidade? Deixa eu só abreviar aqui para não ficar um negócio meio feio. Velocidade mínima para o carro não cair. São perguntinhas meio clássicas que falam de Lobo da Morte. Bom, se a gente for desmembrar aqui, ó, vamos pegar essa no ponto B e desmembrar. Eu quero saber qual é a menor velocidade possível. Normal no ponto B mais m vezes g igual a mv2 sobre r. Galera, eu quero ter a menor velocidade possível, né? Eu quero ter a menor velocidade. Eu não posso diminuir a massa, porque o carro até com uma massa específica. Eu não posso, durante o trajeto, diminuir a massa, jogar pedaços do carro. Não dá. Eu não posso diminuir o raio, porque é uma pista já específica e tem um raio conhecido, né, para a pista. Eu não posso diminuir a gravidade, porque eu não vou ter mudando de planeta, né? A única coisa que eu posso diminuir aqui, para que eu consiga diminuir a velocidade, é a normal. Então, quanto menor a normal, menor vai ser a velocidade. Então, o que a gente faz? A gente aproxima a normal a zero. A gente tenta eliminar essa normal. Mas, professor, normal não é força de contato. Se eu tirar a normal, o carro não cai? Não, gente, ele não cai porque tem a velocidade. E a pergunta é qual a velocidade mínima para ele não cair. Qualquer velocidade menor que a mínima, ele vai cair. Então, para finalizar, o que a gente faz? Para responder isso, nós fazemos que a normal tende a zero. E se a minha normal tende a zero, cara, olha que maneiro. Vou subir um pouquinho aqui. E se a minha normal tende a zero, vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar peso é igual a força centrípeta. E se o peso é igual a força centrípeta, m vezes g é igual a mv2 sobre r. Eu tenho a massa de um lado, massa no outro. Esse v aqui é o v mínimo. E para fechar, concluímos que a velocidade mínima vai ser a raiz de g vezes r. Então, qual a velocidade mínima para a moto passar lá em cima, o carro passar lá em cima, para que ele não caia? Eu pego o raio e multiplico pela gravidade e tiro a raiz disso aí. E com isso, nós fechamos resultante centrípeta. Eu vou interromper a gravação aqui, tá? E para quem estiver vendo a gravação, bons estudos.